Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14, em seguida versículo 20. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14 e em seguida versículo 20. Nosso estudo hoje é sobre o artigo 24 da Confissão Belga, que versa sobre a santificação. O referido artigo já se encontra disponível desde um pouco mais cedo no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Está se referindo aqui à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Agora versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, lida a tua palavra. O nosso pedido nesta hora é que mais uma vez o Senhor nos conceda da iluminação do teu Espírito, ó Deus, para entendermos esta porção das Sagradas Escrituras e todas as demais que serão lidas com o intuito de entendermos, ó Deus, a nossa santificação, à luz desse documento que temos estudado, ó Deus, que é a Confissão Belga, em seu artigo de número 24. Pedimos o seu auxílio, Senhor, para que possamos receber a tua palavra, entendê-la, guardá-la no coração e praticá-la para a glória do nome do Senhor. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, é o nosso pedido confiante, no nome santo e precioso de Jesus oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, essa figueira que nós acabamos de ler, sem frutos, nesta ocasião que o Senhor Jesus passava, representava ali a nação de Israel. Se você observar o texto, você vai ver informações que são muito interessantes. Nós, de forma, vamos dizer assim, relativamente recente, estudamos isso lá no Evangelho segundo Mateus, em um texto correlato a esse aqui de Marcos. E a ideia é que o Senhor Jesus se aproximou dessa figueira, e o texto nos diz claramente aqui que a figueira tinha muitas folhas, parecia, pelo menos de longe, ser uma figueira frondosa. Ele aproximou-se para ver se porventura acharia algum fruto ali. E aproximando-se, nos diz a palavra, que ele nada achou senão folhas. Então ele tocou na figueira e disse: olha, que nunca jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram e ele seguiu o caminho. Quando ele voltou do que ele tinha que fazer, os discípulos perceberam que aquela figueira estava completamente seca, estava murcha. Dentro do contexto redentivo, o Senhor Jesus faz isso para mostrar que aquela figueira representava a nação de Israel, que já, irmãos, há muito tempo tinha afastado do Senhor, que não reconhecia o doador da vida, o próprio Cristo Jesus que estava entre eles. E então, irmãos, eles estavam, portanto, longe de Cristo e impossibilitados de dar fruto, de frutificar. Isso é muito interessante, não é? A Bíblia diz que não era tempo de fruto. Então, como é que o Senhor Jesus vai e aproxima-se de uma figueira e amaldiçoa a figueira porque ela não tem fruto, quando é dito que não é tempo de fruto? Justamente pelo fato de que todo tempo é tempo de frutificar para quem está em Cristo Jesus. Não há tempo em que nós não frutificamos. Na alegria não frutificamos, na tristeza frutificamos, o tempo todo frutificamos. Por quê? Porque fazemos estas boas obras, porque damos fruto, porque estamos nele. E, irmãos, é justamente isso que nós vamos observar aqui neste capítulo da Confissão Belga. Imagine, então, para aproximarmos um pouco de nós o assunto que pretendemos tratar, uma dessas nossas belas mangueiras que temos aqui. É interessante, quando eu venho jogar basquete aqui, o irmão Samuel pai, ele sempre fica olhando para as mangas, gosta muito de fruta, e ele fica ali sempre observando. E eu passei a observar muito essas mangueiras aqui, irmãos,
desde que cheguei, e quando chega uma ocasião específica, nós estamos perto dela, é muito fruto, né? Muito fruto mesmo, é manga que perde. Você olha para debaixo da mangueira assim, vê aquele fruto que não acaba mais. Então pense numa mangueira dessa, né? Pense aqui nas folhas verdes, os ramos cheios, os frutos começando a amadurecer. Agora, não sei se você já teve a experiência de plantar uma árvore. Dizem que é uma experiência muito importante, né, para a vida de uma pessoa, plantar uma árvore, né, escrever um livro, o pessoal brinca, né? E você plantar uma árvore, quem sabe no quintal da sua casa, em uma chácara da família, e de repente aquela árvore não produzir fruto. É terrível. Por quê? Porque você está vendo ali a árvore cheia de folha, mas está incompleto, né? Tem alguma coisa que está faltando, o fruto não veio. Assim, irmãos, como esperamos que uma árvore saudável dê fruto, a verdadeira fé também deve necessariamente fazer com que nós produzamos frutos. Hoje nós vamos falar sobre, então, a relação entre a fé e as boas obras, e vamos ver que a fé que recebemos da parte do nosso Deus não é, de jeito nenhum, uma fé inativa, não é uma fé estéril, muito pelo contrário, é uma fé que nos permite frutificar, é uma fé viva, uma fé ativa, e uma fé também que nos transforma. Todos esses aspectos estão presentes nos textos bíblicos e também naquilo que ensina a confissão belga. E quando esta fé, irmãos, atua em nós, as boas obras fluem naturalmente. É o caminho, é o percurso próprio. Temos a fé verdadeira, as boas obras virão, necessariamente. Então, irmãos, esse artigo 24 vai tratar sobre isso. Mas também vai trazer uma questão importante, uma vez que está se falando de frutos, está falando de boas obras. Uma pergunta vai surgir, e a pergunta é a seguinte: essas boas obras têm o poder de nos justificar diante de Deus? Então nós vamos ver a resposta muito clara que a confissão belga nos dá. Este importante documento vai nos ensinar que a verdadeira fé é operada pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, que nos faz crer em Cristo Jesus, obviamente. Isso nos salva, nos transforma e nos conduz a uma vida de boas obras. Então, vamos lá. Eu convido você rapidamente a olhar para esse artigo de número 24. Eu vou proceder à leitura dele. Ele se encontra disponível no grupo de WhatsApp da nossa igreja e você pode também achar facilmente aí no seu device aí na internet. Diz assim: artigo 24, confissão belga, a santificação. Cremos que a verdadeira fé, tendo sido acesa no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, regenera o homem e o torna um homem novo. Esta verdadeira fé o faz viver na vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Por isso, é impossível que esta fé justificadora leve os homens a se descuidarem da vida piedosa e santa. Pelo contrário, sem esta fé, jamais farão alguma coisa por amor a Deus, mas somente por amor a si mesmos e por medo de serem condenados. É impossível, portanto, que esta fé permaneça no homem sem frutos, pois não falamos de uma fé vã, mas da fé de que a Escritura diz que atua pelo amor, Gálatas 5:6. Ela move o homem a exercitar-se nas obras que Deus mandou na sua palavra. Essas obras, se procedem da boa raiz da fé, são boas e agradáveis a Deus, porque todas elas são santificadas por sua graça. Entretanto, elas não são levadas em conta para nos justificar, porque é pela fé em Cristo que somos justificados, mesmo antes de fazermos boas obras. De outro modo, estas obras não poderiam ser boas, assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. Então, fazemos boas obras, mas não para merecermos algo, pois que mérito poderíamos ter? Antes, somos devedores a Deus pelas boas obras que fazemos e não Ele a nós, pois, como diz aqui Filipenses 2,13, Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, levemos a sério o que está escrito:
Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Lucas 17:10. Contudo, não queremos negar que Deus recompensa as boas obras, mas, por sua graça, Ele coroa seus próprios dons. E em seguida, mesmo que façamos boas obras, nelas não fundamentamos nossa salvação. Porque, por sermos pecadores, não podemos fazer obra alguma que não esteja contaminada e não mereça ser castigada. E ainda que pudéssemos produzir uma só boa obra, a lembrança de um só pecado bastaria para torná-la rejeitável perante Deus. Assim, sempre duvidaríamos, levados de um lado para o outro, sem certeza alguma, e nossa pobre consciência estaria sempre aflita, a não ser que se apoiasse no mérito do sofrimento e da morte de nosso Salvador. Amém. Eu sei que o texto é grande, mas esse texto, o ensino todo desse bloco pode ser resumido em uma ideia simples, que eu gostaria de mencionar para você agora, para você levar para casa, meditar nela durante o restante da semana. E essa proposição, que resume esse ensino, tem um assunto e tem o seu complemento. O complemento são as coisas que nós precisamos fazer à luz do conhecimento do assunto. E que assunto é esse? Se fôssemos resumir a tese, seria o seguinte: a verdadeira fé, operada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo em Cristo, salva o crente e o conduz a uma vida de boas obras. A verdadeira fé, que é operada por quem? O Espírito Santo pela palavra, a fé em Cristo. Conduz o crente a duas coisas. Conduz o crente a uma vida de boas obras. E à luz disso nós precisamos fazer duas coisas. A primeira delas: por isso, entenda que essas obras necessariamente virão e que elas agradam a Deus, por causa de quem é crente. E segundo, entenda que essas obras não são a base da nossa justificação. São as duas coisas que nós precisamos fazer. Em assim sendo, irmãos, vamos primeiro só compreender aqui a parte da tese principal, que é o assunto principal desta porção da Confissão Belga. E o assunto principal é o seguinte, irmãos: a verdadeira fé, operada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo em Cristo, salva o crente e o conduz a uma vida de boas obras. Então, se eu tenho fé em Cristo, essa fé veio pela palavra, a ação do Espírito Santo me conduzindo à palavra, eu tenho fé em Cristo, então necessariamente eu vou ser salvo e vou praticar boas obras. Veja, o texto da confissão diz assim: cremos que a verdadeira fé, tendo sido acesa no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, regenera o homem e o torna um homem novo. Esta verdadeira fé o faz viver na vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Perceba que aqui nós já temos informações que, por mais simples que elas pareçam, são muito importantes. Porque encontramos aqui, irmãos, em primeiro lugar, quem concede a verdadeira fé, como ela é concedida e o que é que ela faz com o crente. Quem concede, como ela é concedida e o que é que ela faz com o crente. Tudo que a gente precisa saber. Quem concede a verdadeira fé? O Espírito Santo. Ele faz o quê? É um holofote que ilumina Cristo Jesus. Aponta para Cristo. Como o Espírito concede a verdadeira fé? Pela pregação da palavra de Deus. E o que é que a verdadeira fé faz? Segundo a Confissão Belga, regenera, torna um homem novo e permite que ele viva uma vida nova, liberta do pecado. Né? Então, se você olhar para o que é que ela faz, irmãos, isso já é muito elucidativo, informativo, abençoador para as nossas vidas. Primeiro, regenera. O que queremos dizer com a regeneração? A fé em Cristo nos regenera. Nós vamos trabalhar essa regeneração aqui em alguns aspectos. Primeiro, concede vida espiritual. Regenerar você agora tem vida espiritual, porque você foi regenerado. Segundo, habilita você a nascer de novo. Terceiro, muda o seu coração. Quarto, liberta o seu coração da escravidão do pecado. E quinto, dispõe o seu coração a atender a novos desejos. Vamos ver isso rapidamente por questões de tempo.
uma dessas questões, irmãos, regenera. Lembra lá, quando você estuda a doutrina da salvação, o primeiro passo da salvação é a conversão, que vem com fé e arrependimento. Por que você exerceu a fé em Cristo e se arrependeu dos seus pecados? Primeiro, porque alguém pregou a palavra para você. A palavra pregou, o Espírito iluminou você. Essa iluminação do Espírito Santo age na sua mente, age no seu coração, e o Deus que age por fora, mandando alguém pregar para você, chamado geral, que atinge a todos, mas atinge a todos externamente. Para agir também internamente, tem um chamado específico, ou vocação eficaz, ou graça irresistível, todos sinônimos. E aí Deus, que está chamando você por meio da sua palavra, exteriormente, vai transformar o seu interior, para que você seja capacitado a receber esta palavra. A isso nós chamamos de regeneração. Você está sendo regenerado, você está tendo a capacidade, então, de ter vida espiritual, nascer de novo, ter o coração mudado, o coração liberto da escravidão do pecado e disposto a novos desejos que agradam a Deus. Vamos ver alguns textos bíblicos que abordam rapidinho cada uma dessas questões? Abra sua Bíblia rapidamente, por favor, em Efésios 2. Eu vou ler o texto numa toada um pouco rápida, irmãos, para termos tempo para tratar os aspectos todos. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Eu estou falando aqui que concede nova vida, né? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O texto continua. Então veja, você estava morto em seus delitos e pecados, o evangelho é pregado. A graça irresistível lhe alcança, você é alvejado pela graça, o termo que o pastor brinca comigo de vez em quando aqui, alvejado pela graça, a mensagem chega, o chamado geral foi para todos, mas você tem a graça de receber o chamado específico, e para que você atenda a isso que está sendo entregue para você de forma exterior, interiormente, o Espírito faz com que você, irmão, tenha vida espiritual, e vai habilitar você a nascer de novo. Veja, por favor, João 3, versículos 3 a 8, por favor. João 3, 3 a 8. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, estávamos mortos espiritualmente, desde a queda do nosso pai Adão, e agora recebemos vida. E a regeneração tem esse papel principal de fazer isso conosco. 3. Mudar o nosso coração. Vá, por favor, para Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Essa mudança se dá no sentido, irmãos, de podermos agora trabalhar o nosso coração, nos santificarmos, né? Aliás, a santificação é a questão tratada pela confissão belga. Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha a capacitação que nós estamos recebendo a partir daí, então. Por fim, irmãos, vamos ver também que o nosso coração é liberto da escravidão do pecado. Por mais que ainda tenhamos uma natureza pecaminosa, sendo regenerada, santificada, nós somos livres da escravidão. Nós não somos mais escravos do pecado como são aqueles que não estão em Cristo Jesus. Veja Romanos 6, 17 e 18.
que diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Louvado seja Deus por isso. Então você pode agora, liberto da escravidão do pecado, pode dispor seu coração para fazer o que agrada a Deus, boas obras. Última leitura, irmãos, Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. À luz disso, irmãos, então, quando a confissão belga está nos dizendo que a verdadeira fé nos regenera, ela nos concede nova vida espiritual, habilita a nascer de novo, muda o nosso coração, liberta da escravidão do pecado e dispõe o coração para fazer o que agrada a Deus. Isso é maravilhoso. Obviamente que o texto iria tratar aqui também da justificação, mas nós já vimos a justificação nas últimas explicações, não é? Não precisa a gente entrar aqui em pormenores, porque nós fomos declarados justos, o nosso escrito de dívida foi rasgado, porque Cristo, o justo, morreu na cruz em nosso lugar para levar sobre si a culpa do nosso pecado. Então, irmãos, uma aplicação para o primeiro momento aqui do nosso texto. Veja, irmão, o que o documento está querendo nos ensinar, como assunto aqui, é que a verdadeira fé, operada pela palavra de Deus e pelo Espírito, salva o crente e o conduz a uma vida de boas obras. Então, acabamos de ver essa salvação e essa habilitação para fazer boas obras, né? E à luz disso, a aplicação é a seguinte: irmão, o que é que você tem feito com a realidade de que você é uma nova criatura em Cristo, que você não é escravo do pecado, e que uma vez que você está nele, você tem a fé verdadeira, você serve a Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você? Como é que você tem lidado com relação a esta verdade, a essa nova identidade que você tem em Cristo Jesus? Por quê? Porque se você possui a fé verdadeira, você experimenta regeneração e transformação. A fé que Deus concede a você não deixa você estagnado. Muito pelo contrário, impulsiona você a viver de uma maneira nova. E então, à luz disso, o que é que você tem que fazer? Examinar seu coração. Se você não está vivendo desta forma, você precisa examinar o seu coração e se perguntar: poxa, será que minha vida está realmente refletindo que eu sou nova criação em Cristo Jesus? Será que a fé verdadeira está realmente operando em mim? Suas atitudes, seus pensamentos, suas ações são realmente, irmãos, ações transformadas pela presença do Espírito na sua vida? Então, medite sobre isso. Porque se não for, você precisa pedir misericórdia a Deus. Misericórdia a Deus. Deus tenha misericórdia da minha vida. Infelizmente, irmãos, é muito possível estarmos na igreja e não estarmos em Cristo. Por mais dura que essa palavra seja. Então, à luz dessa tese principal, somos chamados a fazer duas coisas que nós vamos ver rapidamente. Quais são elas? Primeiro, entenda que estas boas obras necessariamente virão e que elas agradam a Deus. Então, a verdadeira fé é operada por Deus e pelo seu Espírito e conduz um crente a uma vida de boas obras, né? Salva o crente e conduz a uma vida de boas obras. Essas boas obras, você precisa entender isso, elas necessariamente virão. E elas agradam a Deus. Então, aí, estamos diante até, inclusive, de um elemento mensurador da nossa vida, né? Por quê? Porque as boas obras necessariamente vêm. A confissão diz assim: por isso é impossível que esta fé justificadora leve os homens a se descuidarem da vida piedosa e santa. Obviamente que ele está falando isso aqui em termos contínuos, né? Pelo contrário,
Sem esta fé, jamais farão alguma coisa por amor a Deus, mas somente por amor a si mesmos e por medo de serem condenados. É impossível, portanto, que esta fé permaneça no homem sem frutos, pois não falamos de uma fé vã, mas de uma fé de que a Escritura diz que atua pelo amor. Ela move o homem a exercitar-se nas obras que Deus mandou na sua palavra. Estas obras, se procedem da boa raiz da fé, são agradáveis a Deus, porque todas elas são santificadas por sua graça. Então, o que a confissão belga está dizendo aqui, irmãos? Que essa fé é verdadeira, que é acesa no Espírito Santo. Aliás, essa palavra acesa é utilizada literalmente aqui nos capítulos anteriores da confissão belga. Não pode ficar sem ação, ela gera frutos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus 7, versículos 16 e 17, diz assim: pelos frutos conhecereis, toda árvore boa produz bons frutos. Da mesma forma, irmãos, a fé genuína, transformadora, não leva a negligência, a ociosidade. Ela vai, muito pelo contrário, nos motivar a viver em santidade. Sem essa fé viva, não temos como frutificar, irmãos. As pessoas podem até querer realizar boas ações aí, mas não conseguem realizá-las. É isso que a confissão está ensinando. Por quê, irmãos? Porque nós só podemos realizar isso em Cristo Jesus. Daí o único texto que nós vamos ler para provar isto aqui, o texto prova, se encontra em João capítulo 15, versículo 1. Por favor, abra sua Bíblia. As nossas obras, irmãos, são frutos da nossa fé e são agradáveis a Deus porque são feitas em Jesus Cristo. O que é uma boa obra? Tudo que fazemos em Cristo. Fora de Cristo não existem boas obras. Boas obras verdadeiras. Elas não são perfeitas em nós, mas como Cristo é perfeito e Ele intercede por nós, portanto, são santificadas pela graça de Deus. Não são boas obras devido à perfeição nossa, porque a gente ainda falha na hora de fazer essas boas obras, mas porque estamos em Cristo, elas são aperfeiçoadas, são santificadas pela graça de Deus. João 15, 1 a 11, por favor, preste bem atenção a esse texto. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Tanta coisa já aqui, né, irmãos? Então, Cristo está dizendo que Ele é videira, o Pai é o agricultor. Nós somos os ramos, né? Todo ramo que está em mim não der fruto, Ele vai cortar, vai jogar fora. Mas todo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais. Então, estão as figuras aqui, inclusive, da disciplina, da demonstração, do cuidado do Senhor, dos sofrimentos. Tudo isso é para nos limpar. Ele nos limpa através dessas coisas para quê? Para que a gente frutifique mais ainda. Mas aqui não dá fruto, o que acontece? Cortado fora, a semelhança da figueira que o bendito Redentor tocou lá, que simbolizava Israel. Uma falsa religiosidade, falsos servos de Deus. Ok? Então, permanecer em mim, versículo 4, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. É muito claro, irmãos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá pouco fruto. É isso que está escrito aí? Não, dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Essa frase aqui, irmãos, sem mim nada podeis fazer. Em Cristo o nosso trabalho não é vão. Fora de Cristo tudo é vão. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e eu apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e o texto segue. Ok, irmãos, então perceba
aqui claramente que, à luz da verdade, que a fé verdadeira é operada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo em Cristo, portanto, assim somos salvos e agora praticamos boas obras, você deve entender que necessariamente o crente produz boas obras. E que essas boas obras agradam a Deus, porque são feitas em Cristo Jesus. Então eu estou vivendo agora em gratidão a Deus. Para terminar, irmãos, a última parte aqui do nosso estudo também leva em consideração a tese inicial que já estudamos, mas para nos chamar a entender outra coisa. Entender que essas obras não são a base da nossa justificação. Perceba que, obviamente, no contexto da confissão belga, havia uma ênfase muito grande em mostrar que nós não somos salvos pelas obras, pelas nossas obras. Tá? Ok. Rapidamente, irmãos, nós não vamos explicar, porque esse final aqui ele é muito mais explicativo em si só. Aliás, esse documento ele é muito prático, né? Então, nós vamos apenas ler isso aqui para trazer uma conclusão. Por quê? Porque essa última parte se propõe justamente, por meio do texto, explicar que as nossas obras não são a base da nossa justificação, e sim Cristo Jesus. Portanto, eu vou ler de novo com vocês, mas preste atenção, levando em consideração esse aspecto, que as nossas obras não são a base da nossa justificação. Diz assim o texto da confissão belga. Entretanto, elas não são levadas em conta para nos justificar, porque é pela fé em Cristo que somos justificados, mesmo antes de fazermos boas obras. Até porque antes de Cristo a gente não tinha como fazer boas obras. De outro modo, essas boas obras não poderiam ser boas, assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. Então, fazemos boas obras não para merecermos algo, pois que mérito poderíamos ter? Antes, somos devedores a Deus pelas boas obras que fazemos e não Ele a nós. Pois Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa obra. Sua boa vontade, perdão. Então, levemos a sério o que está escrito. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Lucas 17:10. Contudo, não queremos negar que Deus recompensa as boas obras, mas por sua graça, Ele coroa seus próprios dons. E para finalizar, o último parágrafo, irmãos. E em seguida, mesmo que façamos boas obras, nelas não fundamentamos nossa salvação. Porque, por sermos pecadores, não podemos fazer obra alguma que não esteja contaminada e não mereça ser castigada. Irmãos, olha para cá rapidinho antes de ler o texto. Única explicação. Tudo que você vai fazer, você precisa levar em consideração o que você está fazendo, como você está fazendo e com que motivação você está fazendo. O que, como e com que motivação. Quando a gente não fala em uma, a gente fala na outra. A gente faz o certo com motivação errada, faz o certo com motivação certa, da forma errada. Então, não fundamentamos nossa salvação nisso, graças a Deus, porque somos pecadores, não podemos fazer obra alguma que não esteja contaminada e não mereça ser castigada. E ainda que pudéssemos produzir uma só boa obra, a lembrança de um só pecado bastaria para torná-la rejeitável de Deus. Lembre-se lá que nós somos ensinados pela palavra de Deus que quem descumpre um ponto da lei, descumpre a lei inteira. Assim, sempre duvidaremos, levados de um lado para o outro, sem certeza alguma, e nossa pobre consciência estaria sempre aflita, a não ser que se apoiasse no mérito e na morte de nosso Salvador. Irmãos, que coisa maravilhosa, caminhando para a conclusão. Você lembra a imagem de uma árvore frutífera que nós iniciamos o nosso estudo, falamos sobre como uma árvore saudável, enraizada no solo correto, nutrida adequadamente, inevitavelmente deve produzir fruto, porque senão é estranho, né? Está faltando alguma coisa. Da mesma forma, irmão, a verdadeira fé enraizada em Cristo e operada pelo Espírito gera frutos visíveis em nossa vida, ou seja, essas boas obras.
Essas boas obras não são opcionais, mas uma consequência natural da nossa fé genuína. Sem Cristo, nossas tentativas de viver de maneira santa, de fazer boas obras, algo que conte inclusive para a nossa salvação, falham completamente, pois agimos no nosso próprio interesse, buscando a aprovação dos outros, ou tentando evitar a condenação. Isso que nos diz a confissão belga. Mas a fé verdadeira em Cristo nos liberta da escravidão do pecado, do egoísmo, e nos conduz a uma vida piedosa que busca agradar ao nosso Deus. É Cristo, portanto, o centro de tudo que nós estudamos essa noite. É Ele que é, Ele que é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sem Ele, nada podemos fazer. Ele é o fundamento da nossa justificação, é o exemplo perfeito da obediência e da prática do que agrada a Deus. Sua vida, sua morte, ressurreição, ascensão, nos trouxeram a justificação e também nos capacitam hoje a viver de forma santa, agradando ao Senhor, porque estamos nele. Portanto, ao concluir, irmãos, nós vamos lembrar aqui que as nossas boas obras são frutos da nossa união mística e vital com a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas agradam a Deus porque são feitas nele. Elas não são o fundamento da nossa salvação. Graças a Deus que a nossa confiança não repousa em nossas boas obras para a nossa salvação, mas repousa somente no que Cristo fez por nós. Isso nos dá segurança, irmãos, e essa segurança é que nos capacita a vivermos de forma transformada, com esperança, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que pela graça de Cristo, portanto, irmãos, vivamos como servos fiéis, sabendo que as boas obras virão, e elas virão não como um fardo, porque estamos fazendo para procurar ser aprovados, mas como frutos naturais de uma fé viva e ativa em Cristo Jesus. Ela opera em nós, irmãos, e ela faz isso porque Cristo nos justifica e nos santifica pelo seu Espírito. Finalizo dizendo que tudo em nossa vida reflita a glória daquele que nos salvou e que nos transforma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.